Olá, bem-vindos à Bíblia, bem-vindos à Santa Palavra de Deus. Que alegria ter você aqui no meu, no seu, no nosso canal, que nos leva para dentro das páginas das Escrituras Sagradas. Bem-vindos à Bíblia, bem-vindos à Santa Palavra de Deus. Continuando o nosso assunto aqui sobre o que nós estamos falando, chegamos a um texto bem interessante. Lembrando um pouquinho daquilo que já vimos, nós já vimos o seguinte: Jesus volta, os justos que morreram preparados ressuscitam, se unirão aos justos que estiverem vivos e agora serão levados aos céus. Aqueles ímpios que estavam mortos permanecerão mortos, onde ficarão por mais 1000 anos, e, por outro lado, os ímpios que estiverem vivos também morrerão para passarem os 1000 anos mortos. Mas aí vem a pergunta: e este mundo, como ficará? A palavra de Deus, através do livro do profeta Jeremias, no capítulo 4, a partir do verso 23, ele escreve assim para nós: Olhei para a terra, e ei-las sem forma e vazias, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui diante de um dos textos mais incríveis sobre esse período de tempo. Então, Jesus volta, os justos são levados para os céus, os ímpios permanecem mortos, e os que estiverem vivos, ímpios, morrerão, e os justos nos céus. E aí vem a pergunta: como estará a terra? O profeta, então, escrevendo sobre este momento, ele diz: Eu olhei para a terra, e ei-las sem forma e vazias, para os céus, e não tinham luz. Olhei, e eis que os montes estremeciam, todos os outeiros, todos os montes. Aí ele diz assim: olhei, e vi ainda que homem nenhum havia, e todas as aves dos céus haviam fugido. Durante esses períodos de tempo, durante esses 1000 anos, não haverá seres humanos com vida aqui na terra. A palavra de Deus é muito esclarecedora sobre este assunto. E agora, o que nós acabamos de ver é o estado do mundo no intervalo das duas ressurreições. A primeira ressurreição ocorrerá justamente por ocasião do retorno de Cristo a esta terra. Por outro lado, a segunda ressurreição acontecerá 1000 anos depois, ou seja, quando os ímpios irão ressuscitarem, aí sim para receberem a condenação, para receberem o castigo eterno. Só 1000 anos depois. Mas aí vem algumas perguntas que são perguntas lógicas e que nós precisamos parar para analisar cada uma dessas perguntas. A pergunta é: o que faremos nos céus durante os 1000 anos? Outra pergunta: e depois do milênio, para onde vamos? Mais alguma pergunta: quem ficará aqui no planeta Terra durante este período de tempo? Ainda na continuação deste assunto, pela graça de Deus, nós iremos esclarecer, dentro da palavra de Deus, o que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos apresenta sobre este assunto. Mas durante os 1000 anos, o estado da terra será um estado caótico. A terra ficará assolada, vazia, sem homem, diz a Bíblia. Eu olhei e eis que não havia homem nenhum. E ele conclui dizendo assim: e eis que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades, ele diz, todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Mas aqui pode surgir uma pergunta: aqueles que ressuscitarem na segunda ressurreição, no caso, 1000 anos depois, eles terão uma chance, uma nova chance para se salvarem? O que a Bíblia fala sobre isso? Aguardem que na continuação do assunto, pela graça de Deus, a Bíblia irá nos responder essas perguntas. Mas agora o caso é comigo e é com você que está aí. É comigo, mas é com você também. Onde nós estaremos nesse período de tempo? Será que nós estamos nos preparando para estar no céu com Deus durante esse período de tempo? Ou será que nós temos levado uma vida de qualquer maneira e ficaremos aqui durante os mil anos mortos? Onde será que nós vamos estar? Tudo isso vai depender da maneira como eu tenho encarado essa situação e o que eu tenho feito no meu preparo
para ter o meu encontro, para morar com Jesus nas mansões celestiais. Meu irmão, minha irmã, mas eu e você, nós precisamos nos preparar. Jesus vai vir quando? Eu não sei. Não se importa quando ele vai vir. Sabe o que é importante? É nós estarmos preparados para este momento. Você tem lutado com isso? Você tem se preocupado com isso? Você tem procurado se preparar para o seu encontro com Cristo? Eu te convido para fazer comigo esse preparo, cada dia, estudando, aprendendo e vivendo as verdades da palavra de Deus. Você se interessa fazer isso juntamente comigo enquanto oramos? Pai, louvado e engrandecido seja o seu nome. Obrigado, Senhor, pela Bíblia. Obrigado pelo privilégio de termos esse conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Lembrem sempre que a voz aqui é nossa, mas a palavra é a palavra de Deus.